Olá, eu sou Iago Miranda. Responsabilidade civil, direitos trabalhistas, direitos do consumidor, herança e direitos sobre imóveis. Não é tua responsabilidade entender sobre súmulas, artigos, incisos, mas é minha responsabilidade tornar tudo isso mais fácil. Eu sou Iago Miranda e estamos aqui hoje para o meu segundo podcast para transformar o direito em uma coisa mais acessível. E agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo nas questões do direito. Então, Iago, existem muitas pessoas que praticamente não sabem quais são os seus direitos enquanto consumidores. E, infelizmente, tem muita informação que não chega até essas pessoas, né? Então, Iago, você poderia falar pra gente quais são os direitos básicos do consumidor no Brasil? Poderia sim. O primeiro deles é a proteção contra práticas abusivas, né? Práticas abusivas, por exemplo, é muito comum nos contratos de empréstimo, né, terem juros abusivos. Por exemplo, todo mês o Banco Central te estipula uma porcentagem mensal e anual para uma determinada modalidade de contrato. Por exemplo, contrato de empréstimo consignado, né, você vai ver uma taxa de 5,5% sobre o valor emprestado. E os bancos eles costumam aplicar, em alguns casos, 12, ou já teve até um caso, né, que eu tive a oportunidade de participar lá no escritório, em que o banco colocou uma taxa de juros abusiva de 17,18%. Em um caso em que a cliente ela tinha como única fonte de renda o BPC Loas, que é referente a pessoas deficientes, né, e afins, e o banco simplesmente descontava uma parcela de R$ 792 de um salário mínimo. Então, isso foi uma prática abusiva, né? Através da ação judicial, nós conseguimos lá no escritório reverter, né? Baixar a taxa ao estipulado pelo Banco Central, e ela ainda teve direito à indenização por danos morais. Mas o consumidor também tem direito a informações claras, né, sobre determinados produtos. Por exemplo, você contrata um plano de telefonia. E aí você deseja apenas um plano com internet mais rápida e acesso ao WhatsApp ilimitado. E aí essa telefônica ela te bota um serviço que tem aquilo que você precisa, mas ela inclui também serviços que você jamais usaria. Ou seja, você está pagando por algo que, que você não queria, no caso. Então, isso é uma prática em que o fornecedor de serviços, né, ou produtos, ele não fornece uma informação clara. Ou quando você compra uma situação por financiamento na loja, e aí eles embutem cursos lá na hora. E dizem, nossa, você ganhou um curso e tal, entende? E muitas vezes os consumidores caem nessas situações. Mas também tem direito à qualidade dos produtos, né? É muito comum você comprar um carro na concessionária e dar menos de 3 meses o carro te deixa no prego toda hora. Isso não é comum de um carro zero. Isso não é comum de um carro que foi comprado na concessionária. Isso se chama vício oculto. Então, tu tem direito à qualidade daquele produto e tu pode, se aquele problema não for resolvido em 30 dias, tu pode solicitar um carro do mesmo valor ou o teu dinheiro de volta. E o consumidor também tem direito à reparação por danos causados, né, no caso de uma falha mecânica no carro, né, de uma peça que você trocou, entende? Então você vai ter que comprovar que ocorreu aquele reparo, mas que foi mal feito. Então o fornecedor de serviço ele é responsável pelos danos causados. E essas situações que você acabou de falar, né, geralmente acontecem nas compras físicas, quando o cliente vai até a loja, por exemplo, na concessionária, e compra o carro, né? Mas também existe muito problema relacionado às compras online, quando as pessoas elas compram e geralmente o produto sempre vem com algum problema, vem faltando alguma coisa, ou vem extraviado, ou vem quebrado. É, Em relação a esse problema em si, você teria algum conselho do que o consumidor deveria fazer quando isso acontece com ele? Bom, primeiro de tudo, o consumidor ele tem que fazer uma preventiva. Ele tem que se resguardar de todos os meios possíveis porque ele é a pessoa mais vulnerável naquela relação.
Então, ele tem que juntar os comprovantes de pagamento, as conversas que ele teve com a empresa, né, o acordado entre as partes, porque independente de você ter assinado um contrato ou não, existe uma modalidade de contrato que se chama contrato tácito, entende? Então, se o consumidor faz uma conversa no WhatsApp, aquilo já pode ser considerado um contrato, né? Então, caso a empresa não cumpra a sua parte no acordado, ele pode acionar o Procon, ele pode acionar o SAC, que é assistência ao consumidor, mas existe uma ferramenta muito dinâmica que se chama consumidor.gov.br. Por lá, formalizando uma reclamação contra determinada empresa, ela é obrigada a te responder em 10 dias úteis. Mas no caso de produtos defeituosos comprados por site, né, comprados na via online, você tem direito a arrependimento no decorrer de 7 dias chegada a compra. E você não precisa justificar, né? Você pode devolver o produto e ter seu dinheiro ressarcido. E se o produto vier defeituoso e você ainda tiver interesse, né, na aquisição do produto, o produto deve ser substituído por algo de valor equivalente, ou você tem seu dinheiro de volta também. Entendi. E quais são os casos em que o consumidor ele pode exigir a devolução do produto? A devolução do produto, Isso. quando o produto ele é defeituoso ou não apresenta a qualidade que era esperado. A qualidade que era esperada daquele produto, Mas isso sem nenhum custo ou como é que fica? sem nenhum custo. Sem nenhum Sem nenhum custo? custo, desde que ele comprove a falha naquele produto, né, a falha naquela prestação de serviço, ele pode devolver. Tem algumas empresas que cobram, estranhamente cobram uma taxa quando vai haver essa devolução. Essa prática que essas empresas fazem, ela é contra a lei? A gente pode dizer assim? Pode-se dizer que é uma prática abusiva, porque a devolução daquele produto, né, se defeituoso, está acontecendo por responsabilidade da própria empresa. Então, a empresa não pode transferir para o consumidor algo que é da própria responsabilidade. Entendi. Em relação à garantia dos produtos, muita gente tem dúvidas de como realmente funciona a garantia, né? Claro que dependendo do produto e da empresa, a garantia ela pode é, variar, né? Tem uns que variam de ano, outros que variam de meses, né? Sim. E eu gostaria de saber como é que funciona realmente a garantia dos produtos. Existem produtos que são duráveis e produtos que são não duráveis, né? Produtos duráveis é o caso de um carro, é o caso de ar-condicionado, é, produtos dessa categoria, né? Por exemplo, existe a garantia obrigatória, que é a de 90 dias, mas também existe a garantia oferecida pelo fabricante, por exemplo, de um ar-condicionado. É obrigatório que ele funcione dentro de 90 dias e, se falhar alguma peça, a garantia cobre essa situação. Mas, passada essa garantia, existe a garantia do fabricante, que geralmente é de 1 ano ou 2, né? Então, se o produto apresentar falha antes, né, de finalizar 1 ano, a empresa é responsável pela reparação daquele produto. Então a categoria de bens duráveis e não duráveis varia, mas a garantia obrigatória ela é de 90 dias. E tem alguma informação relacionada à garantia que as empresas elas costumam colocar nas entrelinhas, né? Ou então esconder dos consumidores para que eles não saibam? Obrigatoriamente a empresa ela deve garantir a qualidade do produto e conter as informações necessárias para que o consumidor ele administre aquele produto. Por exemplo, se você compra um ar-condicionado, tem o formulário de uso e afins. Então, muito provavelmente a garantia vai estar lá. Mas, acima disso, o consumidor ele tem que guardar a nota fiscal do produto. Através da nota fiscal, você vai comprovar o tempo de aquisição, você vai comprovar que você tem direito àquela garantia. E agora que a gente já explorou o direito do consumidor, a gente vai para uma área um pouquinho mais diferente e vamos falar sobre o direito civil, que se trata das responsabilidades entre pessoas e como lidar com questões como heranças e as dívidas, as famosas dívidas. Então, Iago, gostaria que você explicasse para a gente, né, o que exatamente é responsabilidade civil e quando alguém pode ser responsabilizado por danos. A responsabilidade civil
ela se caracteriza por você causar dano a terceiro, seja por negligência, omissão, imprudência ou imperícia. Ou seja, resumidamente, você assumiu o risco de prejudicar alguém, independente de dolo ou culpa, que é a sua vontade ou não. Né? Para que as pessoas entendam, voluntariamente ou não, cometi um erro e tenho que responder por esse erro. Mas existe a responsabilidade civil objetiva e a responsabilidade civil subjetiva. É muito comum em erro médico, mas vamos separar em duas situações. Existe o erro médico, o médico que está dentro do hospital vai realizar um procedimento cirúrgico, de urgência e afins. Mas também vamos usar como exemplo uma clínica estética. Será que a responsabilidade da clínica é objetiva? Porque a do médico muitas vezes é subjetiva. Porque eu tenho que comprovar que ele errou de fato. Eu tenho que comprovar por A mais B que ele errou de fato e se quis ou não. E por que isso? Mas, em contrapartida, a clínica ela tem uma obrigação, porque ela oferta um resultado final. Ela oferta é, um ela tem um resultado fim, que no caso é a tua boca ficar mais bonita, a tua sobrancelha ficar mais levantada. E se não ficou como é, houve a oferta, então ela responde pela responsabilidade civil objetiva pela falha na prestação de serviço. Entende? É objetivo e se comprova com provas documentais. Né? Diferente do médico, que eu vou precisar contornar muito mais a situação para comprovar o dolo e a culpa e o nexo causal daquela situação. Interessante. Pensei que. Nossa, cheguei a dizer palavras agora. Porque quando a gente fala de direito civil, a gente pensa muito que é algo da. A pessoa em si, né? O CPF. Mas você citou clínica, responde também pelo direito civil? Clínicas que têm CNPJ? Não, sim, nós estamos falando de responsabilidade civil. A responsabilidade civil, ela pode ser responsabilizada por uma empresa. Uma empresa ela tem responsabilidade civil também. Entende a responsabilidade pela qualidade nos produtos, por exemplo. Tanto que a empresa de ar-condicionado, no caso que eu te mencionei, direito do consumidor, ela responde pela responsabilidade civil objetiva. Entendeu? Eu não tenho que comprovar que, no caso, pela responsabilidade civil subjetiva, ela quis ou não fazer aquela situação. Será que a empresa quis errar ou não? Não. A empresa ela responde independente de dolo ou culpa. Então é responsabilidade civil objetiva. Interessante. E agora a gente vai focar um pouquinho mais em outra parte do direito civil, né, que poucas pessoas têm conhecimento, que é a herança. Como funciona a divisão de herança entre herdeiros? Existe alguma regra que garantem que todos sejam tratados da mesma forma quando forem receber herança? Sim. A regra de herança, ela exige que existam herdeiros legítimos e os necessários. Os necessários são filhos, cônjuges, pais, né, quando necessários, no caso. Mas o que rege a lei sobre a herança é que todos devem receber de maneira igualitária. Nenhum pode receber a mais que o outro e afins, senão por testamento, pois existe uma fração da herança em que a pessoa que falecer, no caso, pode deixar uma parte maior para quem ela quiser. Entende? Mais a regra geral, em caso de não houver testamento, é que todos recebam de uma maneira igualitária, salvo o cônjuge, né, que é meieira da situação. Ou seja, meu pai é casado com a minha mãe, aí eu tenho 3 irmãos. Nós 3 vamos ter que receber igualitariamente, enquanto a minha mãe ela tem direito a 50% dos bens do meu pai. Os outros 50% nós vamos ter que dividir entre nós. Essa é a situação. União estável e casamento também gera uma grande dúvida entre as pessoas, né? E eu gostaria de perguntar para você se você poderia explicar quais são as diferenças entre esses dois intuitos no Brasil quando se trata de questões jurídicas. Isso é até uma questão curiosa, porque hoje já está existindo o contrato de namoro.
Verdade. Hoje já existe contrato de namoro. E já tem até divisão de bens com esse contrato de namoro. Sim. A questão é evitar a união estável, porque, de certa forma, algumas pessoas utilizam os meios jurídicos, né, para o seu benefício. E o que acontece com a união estável? Diferente do casamento, que exige, né, uma questão formal, formalizar o casamento no cartório, né, e certas situações que envolvem, a união estável você não precisa de um tempo para caracterizar uma união estável. Se, por exemplo, eu convivo com uma pessoa há 2 meses e essa convivência ela é pública, essa convivência ela é constante, aí existem provas de dependência, de certa dependência financeira, isso já caracteriza uma união estável. E aí eu adquiri um carro nesses 2 meses. Aí separa e vai fazer a dissolução de união estável. Aí vai gerar toda uma briga. Reconhecimento de dissolução de união estável e não tem para onde correr. Realmente vai ter que dividir 50% independente. Entende? Porque a união estável, ela em via de regra, né, como as pessoas fazem, ela leva ao mesmo regime de bens que o casamento, por separação parcial de bens. Existem casais que até mesmo fazem a divisão da guarda do Sim. pet, do animalzinho, do Sim. gatinho, do cachorro. Hoje já tem pensão para pet também. Sério? Pensão para pet. Deus. Mas vai pra Saiu justiça? justiça. Justiça é a mesma coisa que você tá discutindo uma pensão alimentícia de um filho. Mas pro cachorro. Sim, mas para o cachorro. Porque, de certa forma, hoje também já está tendo a questão de pensão socioafetiva. Né? Então, eu acho que isso está ramificando as situações, né? Por exemplo, se eu convivo com um filho ali que não é meu, né, por uma certa constância, aí eu me separo da mãe dele. E aí eu já vou ter que pagar pensão para ele. Eu acho que a mesma coisa caracteriza o pet. Mas aí é difícil provar conseguir essa pensão socioafetiva. Ai, meu Deus. Socioafetiva. Socioafetiva, quase não sai. Não, não é difícil. Não é nada difícil. Né? Basta você ter imagens de convivência afetiva, né, com a criança, né? No caso, a maioria das vezes é a mulher, né? A mulher comprovar essa constância, né, da relação é a mesma coisa que fosse a união estável, entende? Não é difícil de comprovar, desde que haja uma constância. E já que estamos falando de questões familiares e direitos, como se dá a cobrança de dívidas no direito civil? Existe algum tipo de proteção para o devedor nessas situações? Existe, mas me voltando primeiro ao credor, né? a quem detém aí o dinheiro e está esperando, né? Acontece muito com os agiotas, né? As pessoas que emprestam dinheiro. Existe um meio de cobrança que se chama execução de título extrajudicial. Desde que você faça essa pessoa ou o devedor, né, assinar uma nota promissória, você pode cobrar, né, o saldo remanescente com juros e correção monetária. Os juros compostos, infelizmente ou felizmente, não são aceitos, né, judicialmente. Mas desde que há um contrato ou uma nota promissória, dá para cobrar o remanescente judicialmente. Mas aí entramos na parte do devedor. Não dá para cobrar de qualquer jeito. E o judiciário resguarda o devedor, né, no sentido em que ele tem que pagar, de fato, mas pelo princípio da menor onerosidade, ele não pode contribuir à sobrevivência dele. Né? Tanto que o único imóvel, né, é impenhorável, carros, né, se for comprovado que é o único bem dele, que ele usa isso para subsistir, trabalhar e afins, não pode ser penhorado. Valores abaixo de 40 salários mínimos dificilmente vai ser penhorado. Entende? Então, tem toda uma estrutura para resguardar o devedor, mas ele de fato não pode se evadir de pagar. Ele vai ter que pagar, nem que seja uma quantia mínima mensalmente. E falando assim de dívida, né? Tem muita gente que se endivida por causa de aluguel, por causa de compra de imóvel. Com certeza. Tem alguma dica? Pessoas podem se proteger ao lidar com imóveis?
Primeiro de tudo, é consultar um profissional, né? Pode ser um corretor, pode ser um advogado, né? Pode ser um amigo que entenda dessas situações, né? Mas sempre consulte alguém que tá a par. Por exemplo, acontece muito as pessoas não lerem um contrato de aluguel e ter aquela cláusula de que o morador, né? O locatário, ele tem que ficar responsável pelo IPTU, né? Muitas vezes não é a realidade que ele espera e nem teria assumido o imóvel se tivesse que se responsabilizar pelo IPTU. Mas aí, quando ele viu, ele já está morando, já faz muito tempo, e aí o locador aparece para cobrar, né? E aí ele, meu Deus, como assim e tal? E aí já tem uma dívida aí sob suas mãos. O primeiro de tudo é ler o contrato e levar o contrato a um especialista. E muitas vezes o contrato de aluguel ele só está beneficiando o locador, né? Dificilmente ele responde assim de maneira objetiva e equilibrada numa relação contratual. Entendi. E tem uma coisa muito curiosa que acontece, não aqui só na cidade, né, mas no Brasil inteiro, que é uso capião, Uso que é capião. que gera bastante curiosidade, porque a gente até vê, mas a gente não sabe exatamente que tem esse nome e que tem uma questão, né, de legislação por trás. Você poderia explicar pra gente o que é essa uso capião? O uso capião, ele é, ele é quando uma pessoa ela adquire a propriedade sobre aquele imóvel quando ela tem uma constância. Essa constância é de 10 anos, né, sem a contestação do proprietário ou de qualquer pessoa que se diga proprietário daquele imóvel. Essa pessoa, no decorrer de 10 anos, ela nunca pode ter sido contestada, tipo, devolve meu imóvel, coisa do tipo. Não serve se ela paga aluguel ou tem um contrato de aluguel sobre aquele imóvel, né? Tem que morar 10 anos e ninguém bater na porta e questionar, né? E pode entrar com uma ação judicial por uso capião e requerer a propriedade daquele imóvel. Aí sim, aquele imóvel vai ser seu, entende? Mas se for contestado, não. Como comprovar? Água, luz, né, contas ali que você recebe, você pagar o IPTU do imóvel e afins. Numa rescisão contratual, quais são as responsabilidades, né, que caem sobre o comprador e o vendedor? Depende, né? Se foi o comprador que deu causa àquela rescisão contratual, o comprador ele pode ter seu valor ressarcido caso tenha pago a entrada, mas é direito do vendedor reter uma porcentagem daquele valor, né? Isso funciona como uma multa contratual. Se a rescisão contratual se deu por culpa do vendedor, o comprador ele pode ser ressarcido sem nenhum problema todos os seus valores, né? Então, depende muito da responsabilidade contratual de cada um, né? E as motivações que deram fim àquele contrato. Por exemplo, teve uma situação no escritório em que a pessoa não completou o pagamento de entrada e ficou inadimplente a compra daquele imóvel por 1 ano e 2 meses, sem falar nada. Então, os vendedores acionaram, né, o advogado e deram início à rescisão, né? Isso se dá início com uma notificação extrajudicial, né, para que desocupe o imóvel e afins. O, e o, e o comprador, no caso, queria a restituição de todos os valores. Então, se tornou uma briga judicial, né? E infelizmente, ou felizmente, né, já que foi o cliente do escritório, né, houve a retenção desses valores, mas a devolução dos valores pagos de entrada é uma realidade, mas tem que avaliar o caso concreto. E ainda focando, né, no direito imobiliário, mas agora na parte mais de aluguel, uma coisa que assusta muitos inquilinos é o despejo, essa coisa de fazer despejo. Uhum. Tem alguma
alguma coisa na legislação, né, que garanta os direitos deles ou não? Sim. Primeiro de tudo, aquele que deve o aluguel, que está na iminência de ser despejado, ele tem que ser tratado com respeito e dignidade, primeiro de tudo. Se o proprietário do imóvel resolver despejar esse devedor de espontânea vontade, ele está cometendo um crime, que é o exercício arbitrário das próprias ações. Isso é crime. Então, o despejo ele só pode acontecer por meio de ação judicial e, antes disso, o proprietário do imóvel tem que ter dado chance daquele devedor pagar sua dívida. Né? Inclusive, mais um adendo aí para as pessoas, ler o contrato e exigir cláusulas, né, mais favoráveis a fins, porque algumas vezes está no contrato, você atrasou um mês, despejado. Né? Todo mundo tem seus imprevistos. Então, esteja atento ao contrato e sempre, se possível, consulte um advogado ou um profissional. Ótima dica. E agora, pra gente dar um pouco mais de leveza na nossa conversa, a gente vai agora mudar o foco do direito. A gente vai entrar no assunto de aposentadoria e benefícios previdenciários, que é uma coisa que todo mundo vai precisar ver no futuro. Então, Com certeza. não tem pra onde escapar, né, Não Iago? tem. Todo trabalhador, ele se pergunta um dia, né, como vai funcionar a aposentadoria dele, o que ele precisa fazer, né, para garantir o benefício previdenciário dele, né, que na maioria dos casos é o INSS que vai cuidar da aposentadoria dele. Quem tem direito à aposentadoria e quais são os tipos existentes? Existe aposentadoria por idade, existe aposentadoria por tempo de contribuição, existe aposentadoria da modalidade rural, né? E existem os benefícios. Os benefícios eles não são aposentadorias. Os benefícios eles existem, né, por uma condição especial, né, daquele pensionista, diferente da aposentadoria e das modalidades de aposentadoria que também existe aposentadoria por incapacidade, né? Mas as modalidades de aposentadoria, elas se dão por contribuição. Você tem que ter contribuído um tempo mínimo para se aposentar. Ainda na questão por incapacidade, né? Na incapacidade você tem que ter contribuído um tempo mínimo para que você se lesione e consagrada ali, ou como é que eu posso dizer, feito o exame consagrado a tua impossibilidade, você pode aposentar por incapacidade. Diferente disso, se você não tiver contribuído, você fica recebendo um auxílio doença, no caso. Entende? Então, essa é a diferença de benefício para aposentadoria. Benefício é uma condição, né, que te dá direito àquela situação, mas aposentadoria é tempo de contribuição. E esse tempo de contribuição, né, para quem tá pagando INSS, tudo direitinho, como é que ele funciona? Porque às vezes a gente fica se questionando, né, como é que funciona o tempo de contribuição. Como é que funciona essa contagem? A contagem, ela varia de atividade. Por exemplo, quem exerce a função de agente de segurança armado, por exemplo, tem o direito a aposentar-se mais cedo, né? E pessoas que, por exemplo, trabalham com radiologia, pela condição de trabalho, eles se aposentam mais cedo também. Mas a aposentadoria propriamente funciona da seguinte maneira: quanto mais tempo você contribui, maior é a tua possibilidade de se aposentar com um valor mais generoso, né? Quanto mais você contribui dentro de determinada faixa, de determinado ano, né? Determinados anos, por exemplo, por ano, por mês eu contribuo, sei lá, R$ 2.000. Então, no final da sua aposentadoria por idade, né, se você tiver contribuído todos os meses essa quantia, você vai receber uma aposentadoria muito mais generosa. E tem algumas vezes que as pessoas entram, né, para adquirir o seu benefício previdenciário e algumas vezes é negado. Para essas pessoas que têm o benefício negado, você teria algum conselho como a pessoa deve agir?
Bom, primeiro conselho é que eu sempre digo, é consultar um profissional. Até mesmo a consulta de um profissional é decisivo muitas vezes na tua procedência do requerimento administrativo, né? Porque esse profissional ele sabe os parâmetros que são utilizados, né, na decisão daquele benefício ou daquela aposentadoria. Muitas vezes são os documentos errados que você colocou lá, né? E aí é negado, né? Porque existe um parâmetro. Então, consultando o profissional, você evita perca de tempo, né? E aí teu benefício foi negado. Consulta um profissional, não tem para onde correr. A via, ela tem que veicular judicialmente. Vai ter que ser pela via judicial. E quando esse assegurado ele falece, os dependentes eles têm algum direito ou não? Sim, por exemplo, acontece quando o requerente, né, nós chamamos assim, ele é uma pessoa totalmente incapaz. Ele é deficiente, ele possui uma incapacidade, né, que o deixa inválido, no caso. Então, aconteceu numa situação em que, lá no escritório, apareceu uma pessoa totalmente incapaz, cujo o requerimento ele foi, ele foi aceito, só que pessoas absolutamente incapazes, é por lei, eles têm que receber o benefício de imediato. Porque muitas vezes é comprovado, né, que ele era dependente dessa pessoa e essa pessoa informou para os parâmetros administrativos. Mas o, o órgão administrativo ele não cumpriu a sua obrigação, que era já transferir a pensão para esse inválido. Então, a pensão ela difere-se da data do óbito até o requerimento administrativo. Foi isso que aconteceu, né? Mas e detalhe, as pessoas inválidas, elas não têm prazo para prescrição. Por exemplo, diferente seria de de uma de um filho, né? Uma criança aí, por exemplo, acontece dos avós é, serem responsáveis pelos seus netos. Essas pessoas elas têm que pedir de uma data do óbito, acredito que, salvo engano, são 30 dias. 30 dias do óbito ele tem que dar o requerimento administrativo para que seja deferido, né? Então é assim que funciona, tem que comprovar a dependência. Tem que comprovar a dependência nesses casos. Interessante. E agora a gente vai focar um pouco mais nas medidas protetivas. Em relação ao trabalhador, quais são os direitos que o trabalhador tem quando ele está sobre o regime CLT? O trabalhador em regime CLT, ele tem direito a 13º, que funciona como um salário a mais, né, no final do ano, férias, descanso semanal remunerado, né, e insalubridade, periculosidade, né, dependendo da condição em que ele trabalha também. E se ele cometer algum erro ou alguma falta grave em situações, ele pode ser demitido por causa desse erro, por causa dessa falta? Pode. O trabalhador ele pode ser demitido caso falte mais de 30 dias o trabalho. E quando ele comete infrações graves, por exemplo, como roubo ou insubordinação, ou até mesmo a embriaguez contínua, né? Acontece, às vezes, o funcionário vai bêbado para o trabalho, né? Infelizmente acontece. E a CLT, querendo ou não, né, a reforma trabalhista, ela sempre tem mudanças na sua legislação. Você poderia falar pra gente quais foram as últimas mudanças e o que mudou para o trabalhador mesmo, tipo, na prática dele? A prática na mudança da CLT, que vigorou em 2017, ela aprimorou a relação entre empregado e empregador. Um exemplo é a possibilidade de acordo, né, para a demissão do funcionário. O funcionário ele pode abrir mão de determinados direitos e acordar com o empregador, né, sobre sua demissão. Outra questão é o contrato intermitente, no caso em que o trabalhador ele só ganha pelos dias trabalhados. Por exemplo, um garçom.
Geralmente o dono de um restaurante só precisa de um garçom a mais ou três a mais, quando tem movimentações de pico, em questão de feriados e afins. E aí, nesse caso, ele pode chamar um garçom extra e pagar esse funcionário pelo tempo trabalhado. E na rescisão do trabalho? Como é feito o cálculo das verbas rescisórias? O cálculo das verbas rescisórias acontece como parâmetro o último salário do trabalhador. É até uma questão interessante de se falar porque existem cargos que são comissionados, né? O trabalhador ele recebe comissão. A rescisão desse trabalhador vai ser baseada no último salário, mas esse último salário dele não vai ser o que está na carteira de trabalho, vai ser uma média de faturamento do trabalhador por mês. Por exemplo, os comissionados tem meses que faturam 5 mil, pode chegar até 10 mil. Então, a empresa ela tem que fazer um parâmetro e uma espécie de cálculo para fornecer a informação exata de quanto, em média, aquele trabalhador recebe. Então, o cálculo da rescisão desse trabalhador vai ser em cima da média salarial dele, com base nas comissões. E quais as verbas que o empregador ele precisa pagar? O trabalhador, caso o empregador demita sem justa causa, ele tem direito ao saldo de salário, 13º, às férias proporcionais, tem direito também ao seguro-desemprego, né, se cumprido, salvo engano, 15 meses de trabalho, bem como os 40% de FGTS. Foi uma conversa muito esclarecedora. Eu aprendi bastante aqui nessa conversa sobre muitas coisas, sobre... Nossa, vou sair daqui hoje com uma outra mentalidade em relação tanto aos meus direitos como consumidora, como em relação aos imóveis e também em relação à união estável, né? Porque é uma coisa que preocupa muita gente, essa coisa de união estável. Então, Iago, muito obrigado por ter vindo aqui e compartilhado seu conhecimento, que tenho certeza que vai ajudar muita e muita gente. Muito obrigado. E para você que está nos assistindo, muito obrigada pela sua presença e até a próxima.